Então, boa tarde, obrigado pela vossa presença. Eu sou o editor deste livro e normalmente o papel do editor neste contexto é muito simples. Eu vou dizer para aí 20 vezes obrigado e é o essencial da coisa. Obrigado para já pela vossa presença, obrigado ao Fólio por nos receber e obrigado a estes amigos que eu vou ter o nome para não falhar, à Carla Madeira, à Cláudia Negrão, ao Rui Mosquito, ao Marco António Del Carlos e ao Henrique Garcia. Eles não gostavam da apresentação, enfim, obviamente convém dizer os seus nomes e agradecer-lhes por participarem neste lançamento de uma forma especial, como em geral são especiais os livros que nós editamos na Abismo. Este livro é um livro duro, é um livro que estabelece um conjunto de relações com o leitor que são exigentes, mas em boa verdade a boa literatura, na minha perspectiva, pede-nos sempre isso. Pede-nos sempre que estejamos acordados a ler. E é um prazer, para além de tudo o resto, e é o outro agradecimento que eu tenho de fazer ao autor, ao Joaquim Paulo Nogueira, porque a gente já se conhece há 3 ou 4 semanas. Fomos objetores de consciência. Fomos exaustores de consciência, numa altura em que isso tinha algum significado. Não, continua a ter significado, mas já nos conhecemos há muitos anos. Mas, independentemente disso, já nos conhecemos. Ele, de algum modo, surpreendeu-me quando me confiou o suficiente para me entregar este manuscrito e estou-lhe grato por isso, porque obviamente é um risco entrar neste abismo que é esta editora. E ainda por cima, neste contexto em que estamos a celebrar 10 anos, ele queria que eu vos contasse a história desde pequenino, mas eu não lhe vou dar esse prazer. Não, eu só queria que ele falasse, deixem-nos interromper, porque eu só queria que ele falasse sobre uma coisa muito curiosa, que é provavelmente isto passa-se com todos os editores e haverá aqui outros, mas o João Paulo é um editor que escreve com os livros que edita, para além de ele ser um escritor também. E eu gostava de assinalar isso, porque esses objetos são objetos que têm essa dimensão. Como imaginas, não sou o caso único. A maior parte dos editores, pelo menos de uma determinada geração e de uma determinada mestria, de uma determinada, escapa-me agora o termo, mas enfim, o editor, de facto, é verdade, trabalha o texto com o seu autor, respeitando na sua individualidade, naquele contexto, mas é um trabalho de conjunto. E isso a gente faz na Abismo, sempre com alguma dose de festa. De vez em quando somos criticados por isso, mas não podemos fazer nada, apesar dos assuntos serem duros, da vida ser às vezes uma puta, a gente consegue ainda extrair alegria de tudo isto. E, mais uma vez, é para mim uma alegria grande receber o Joaquim, não vou dizer família, porque neste contexto é um bocadinho perigoso se vocês lerem o livro depois, mas é um prazer receber o Joaquim nesta comunidade, e eu sei, pelo que conheço dele, que ele ajudará a que a comunidade mude e que a comunidade seja uma outra coisa, um pouco mais plástica e dinâmica, e é isso que nos interessa. Joaquim. Eu iria só dizer uma coisa, porque nós selecionámos uma cena muito concreta do livro. É um jantar imersivo e talvez para quem vai apanhar com isto, porque também era uma cena que tinha uma característica mais teatral e, portanto, poderia criar aqui alguma relação com vocês. Nós que somos do teatro temos sempre esta preocupação da relação e então eu vou só contextualizar um pouco, tentar dar esses nortes. Tudo começou quando o Roberto, escritor com extensa obra publicada no Facebook e na blogosfera, ao sentir que podia morrer naquela tarde, foi acometido de uma súbita pulsão para escrever. Na esplanada do Camões procurou inspiração. Ao deambular pela paisagem humana, encontrou uma mulher vestida de neu e com grandes óculos escuros. Ela parecia ter uma atitude hostil em relação à curiosidade do Roberto. Este, irritado com o facto de ela se recusar a entrar na ficção, dá-lhe o pior nome que consegue imaginar:
purpurina. Entretanto, esta mulher baixa os óculos escuros e ele descobre que ela esconde 2 nódoas negras nos olhos. Começa logo ali a imaginar uma personagem que foi vítima de violência doméstica, iniciando um processo de pesquisa sobre este fenómeno. Na sua irrealidade, esta personagem vai afetar as vidas reais do círculo de amigos mais próximo do Roberto. Dentro destas, as suas amigas são especialmente críticas da sua capacidade de conseguir perceber os contextos da violência doméstica e, muito especialmente, das subtilezas desta personagem. Em seu socorro vem Eduardo, homem do teatro, que lhe propõe fazerem um jantar imersivo e convidar a atriz Maria Zamora para defender o papel de Purpurina. Zamora, que não sei se o sabem, se suicidou ao fim de um processo de violência doméstica, aceita e pede para que a sua personagem se possa chamar Matilde. É esse jantar que vamos recriar hoje, aqui, nesta leitura. O dia do jantar chegara. Não era um restaurante, era uma casa particular de um chefe de cozinha afamado. Eduardo fizera uns folhetos próprios, com uma sinopse do que se iria passar e com uma pequena nota biográfica sobre a atriz. Estava muito nervoso. Completara a lista dos convidados com pessoas que devia pudessem ter nele uma participação ativa, como Sofia, assistente social da APA, a Associação de Apoio à Vítima, Emanuel, um psicólogo especializado em situações de assédio e violência doméstica, e Luciana, vítima, ela própria, de violência doméstica. Passamos então um plano aproximado ao grupo mais restrito dos amigos de Roberto, aqueles que foram o detonador deste movimento em torno de Purpurina. Já conhecemos Clara, sabemos até que ela tem uma filha chamada Luna. Também já estivemos com Maria Luísa, arquiteta, mãe de Matilde, natural do Porto, há muitos anos a viver em Lisboa. Com Inês e Pedro, ela tem 37 e ele 40 anos. Roberto tem com eles uma relação muito superficial. Conheceu Inês numa discoteca da moda, onde ela ainda é relações públicas. Conheceu-a através de Clara. As duas partilharam casa quando vieram estudar para Lisboa. Inês afastou-se da discussão sobre o Purpurina, respondeu até de forma bruta quando Clara a desafiou a juntar-se ao grupo. Disse-lhe qualquer coisa de incompreensível, que achava tudo isso um disparate, que se as mulheres não querem viver essas situações, que não se juntem a monstros. Sim, conhecia bem o tema. O Pedro é voluntário na APAV, sabes? Atalhou de forma seca quando Clara alertou para a situação negra da violência doméstica em Portugal. De uma forma completamente oposta, Pedro surgia como um entusiasta do tempo. Advogado, nascido e criado em Vila Franca, tendo depois advogados e escritores, costumava dizer com orgulho que a sua família tinha ligações a alguns dos nomes mais relevantes do neocolonialismo. Colaborava nas horas livres com a APAG. Roberto não tinha coragem para o dizer. Era um sexto sentido. Não gostava dele. Desconfiava de toda aquela solicitude, de toda aquela generosidade, a doçura na vossa vontade. Moravam no mesmo prédio, mas quase nunca se viam. Eles eram também um casal muito fechado nas 4 paredes do seu apartamento, situado no 7º andar, o último, ou o primeiro, a contar do céu. Passavam-se meses sem se verem. E então, depois de ter começado a aventura de Purpurina, ainda mais. Tinha a sensação de que Inês o evitava. Eram pequenas coisas. Acelerava o passo para entrar no prédio quando ele ia atrás, fazia de conta que não o via quando ele ia à casa do lixo, buscar os caixotes para pôr na rua. Eles não são o que parecem. Disseram um dia à dona Alzira, a porteira do prédio ao lado. Roberto não aprofundou, mas ao vê-los entrar, percebeu o sentido daquelas palavras. Era de facto um casal estranho. Inês, muito tensa, muito crispada, com os olhos no chão, no teto ou no vazio, parecia estar sempre a fugir de algo.
Pensou que eram efeitos do álcool ou da cocaína, com aquela energia inorgânica. Ela, de certo, consumia algo, pensou eu. Tudo nela era simultaneamente férreo, autocontrole e desconcerto emocional. O riso, a fala, as ideias. Uma vez perguntaram à Clara como é que ela tinha sido capaz de conviver no mesmo quarto com Inês. Mudou da noite para o dia depois de casar. Quando veio para Lisboa era fantástica. Passávamos a vida em discotecas, festas, muito sexo, erva, alguma cocaína. Já o comportamento de Pedro estava nos antípodas. Advogado com algum sucesso, carro desportivo, fatos, camisas e sapatos de marca, sempre muito perfumado, brilhantina no cabelo puxado para trás, roupa justa a evidenciar músculos bem definidos, à custa de muitas horas semanais de ginásio, alardeava também o seu trabalho em prol dos mais desfavorecidos, das vítimas, ou não fosse ele um conhecedor tanto da lesíria das grandes fazendas como dos avieiros, do trabalho rude e à jorda. Tinha apenas um problema. Não convencia. Havia nele qualquer coisa que batia na trave e entrava de novo no campo. Fazia ricochete. Quando já estavam todos sentados, faltava apenas Maria Zamora, Eduardo levantou-se, pegou num copo, numa faca e, muito teatral, bateu no copo, cerimoniosa e ritmadamente, chamando a atenção. Apagaram-se as luzes. Ficaram apenas as velas de 8 candelabros que rodeavam as paredes. Maria Zamora entrou, sentou-se, cumprimentando com um sorriso. Boa noite. Chamo-me Matilde. O ambiente era tenso, de uma inexplicável tensão. Era uma energia positiva, como se cada um deles, àquele boa noite, chamo-me Matilde, se tivesse tornado também ator ou atriz daquela performance. Como se de repente se tornasse teatral, o gesto de pegar num copo de água, num copo de vinho, o olhar outra pessoa, o pegar numa entrada, e eram deliciosas as entradas. Havia várias, misturando frutas, camarões, tâmaras, ovos com farinheira, mozzarella. Tudo tinha um peso de uma cisão entre a matéria e a sua imagem. O seu papel simbólico. É isso, o teatro, a instalação de uma realidade sobre outra. O corpo de Maria de Zamora, nos seus gestos, na sua voz de mulher transmontana, impelia agora uma outra mulher, purpurina, aliás, Matilde. Naquele que era ali o tempo da vida de cada um deles, abria-se como uma ferida, como uma viagem, um outro imaginário. Por breves momentos, todos eles iam viajar para dentro de uma narrativa, capturados, arrastados para a ficção. O Roberto estava maravilhado, era uma espécie de catarse. O facto de os gestos terem sido retirados da sua dimensão cotidiana fez com que também cada um ganhasse um estatuto de personagem. Foi disso que se apercebeu Inês quando Matilde pousou a mão sobre a sua mão e lhe disse: Não tenha medo, eu estou aqui consigo. O buraco negro que se seguiu era indescritível. Pedro estremeceu, remexeu-se, agitado. Inês tinha ficado em estado de choque. Matilde deixou o tempo passar, não suavizou. As provocações são para serem levadas a sério no jogo teatral. É preciso esclarecer uma coisa, não vá o leitor ficar baralhado com tanto zigue-zague enunciativo. Durante o jantar, a partir de agora, sempre que falarmos do que Maria Zamora faz ou diz, vamos atribuir isso à personagem purpurina, aliás, Matilde. Voltaremos a contar com Maria Zamora depois do jantar ou, em algum momento de bastidores, se o houver. Não precisamos da mesma confusão que pairava no jantar. Este mecanismo ficcional de dupla face. Inês não soube como reagir. A sua resposta foi simulada, artificial, nervosa, mas ao mesmo tempo de desafio para Pedro.
Obrigada. Não tenho medo, o meu marido está ali a olhar para mim e ele protege-me. Sempre me protegeu. Pedro ficou verdadeiramente incomodado. Era patético. O sorriso largo demonstrava a vontade, capacidade de encaixe, desportivismo, fair play, tudo o que se queira dizer. Mas esteve a sério. Começou a suar em cascata. É um acontecimento perfeitamente natural. O suor é um líquido produzido pelas glândulas sudoríferas. Glândulas que se localizam na derma. O nosso corpo tem cerca de 2 milhões de glândulas sudoríferas, distribuídas em todas as regiões, sendo que a maior parte delas se localiza no rosto, palma das mãos e planta dos pés. A mesa estava em silêncio. Ninguém se atrevia a abrir a boca com medo de ser engolido pela trama ficcional. O copo coitado de Pedro, a escorrer água por todos os lados, era um bom aviso. Foi Matilde que deu o próximo passo. Chamo-me Matilde, sou fotógrafa. Abriu a mala, tirou algumas fotografias lá de dentro. Estendeu uma a Inês, pedindo-lhe que a fizesse passar de mão em mão. Era uma fotografia 10 por 15, banal, num sofá, recriando um ambiente algures nos anos 70. Um casal e 2 filhos, um rapaz e uma rapariga. O homem tinha um olhar austero, severo. A mãe, com um semblante um pouco mais doce, carregado, pesado, quase de censura. A criança mais velha até ao colo a mais nova, o rapaz. Vou pedir-vos uma coisa. Gostava que me dissessem o que veem na foto. A primeira pessoa a responder ao desafio foi Lia Brandenberg. Lia falava corretamente português, com um sotaque muito marcado. Pais muito pesado. Há uma coisa estranha na mãe. Na mãe? Sim, ela não é ela. Não parece verdadeiramente ela. Parece ter medo. Medo? É apenas uma impressão. Parece que ela está preocupada com o que a criança mais nova possa fazer. Luciana pediu para ver a foto. Olhou-a demorosamente e disse: Ela tem medo do marido. Aquela frase caiu como um pedregulho numa poça d'água, salpicando tudo em redor. Luciana era ali a única pessoa que declaradamente tinha vivido uma situação de violência doméstica. O marido bate. Duvido. Se lhe batesse, ela olhava de uma forma diferente. A única coisa que eu percebo é que ela tem medo do marido e contamina os filhos com esse medo. Há uma coisa que me intriga. Estamos no final dos anos 70, 78. Tirar uma fotografia ainda era um acontecimento. Eram feitas em acontecimentos marcantes. Provavelmente aniversários, Natal, Páscoa, não é? O que seria aqui, Matilde? Matilde ficou surpreendida. Não estava à espera de ser ela a responder a perguntas. Olhou mais uma vez para a foto. Talvez tenha sido o aniversário. Estavam todos muito arranjadinhos. Exato. O que quer dizer que as pessoas que ali estão, de um modo especial, os adultos, estavam à espera do momento do retrato. A minha mãe obrigava-nos a todos a fazer pose e corrigia atitudes. Quem pegava na máquina tinha de dizer batata frita. E se... Emanuel suspendeu a fala, como se ele próprio estivesse a seguir o fio do pensamento. E se este olhar de medo da mulher, este olhar de medo fosse uma denúncia? Uma denúncia? Lembro-me de uma mulher que um dia veio ter connosco. Depois das sovas que levava, o marido tirava-lhe um retrato. E ela tinha de sorrir. Ele tinha o cuidado de não lhe bater na cara, claro. Das primeiras vezes, estes momentos eram uma violência maior e mais grave do que os maus tratos. Até que descobrira que bastava que, ao sorrir, o fizesse pensando enquanto o odiava. Que desejava que ele morresse. Trouxe-nos as fotos para vermos. Eram impressionantes. De certo que o marido nem se apercebia. Para ele, aparentemente, tudo estaria no melhor dos mundos. Matilde deu a foto. Desta vez demorou ainda mais tempo a olhá-la, como se estivesse a incorporar todas as ideias recebidas. Tirou uma outra de dentro da mala, colocou-a em cima da mesa, no centro. Já não foi preciso pedir nada, a fotografia começou a rodar entre eles. Antes que alguém começasse a falar, pediu. Peço-vos que por agora fiquem em silêncio. Levantou-se e saiu. Foi fumar um cigarro até uma sala de estar,
onde tinha sido improvisado um camarim. Eduardo e Roberto seguiram-me. Quando entraram no camarim, Eduardo encostou a porta. Só estava ele, Roberto e Maria. Falou de uma forma acelerada, agitada. O que é que se passou ali dentro, Inês? O que é que se passou com a Inês, Maria? Não sei, foi instintivo. Há ali qualquer coisa. Tu sabes que eu sou muito intuitiva, Eduardo. Eduardo não insistiu. Afinal de contas, tudo tinha corrido muito bem. Oh, está a superar as minhas expectativas. Foram um achado as fotos. Estão a resultar muito bem. Grande ideia, disse o Roberto. Eduardo apareceu para o chamar. A segunda parte do jantar ia começar. Matilde já estava à mesa. Tinha um maço de fotos na mão. Vou propor-vos um jogo. Por motivos que não sei explicar, perdi a memória. Todo o meu passado desapareceu. Sobram apenas vestígios. Como estas fotos. Umas mais antigas, outras menos. Não consigo perceber de onde são, o que significam na minha vida. Vou passá-las entre vocês. Gostava que escolhessem pelo menos uma. E queria que falassem sobre ela. Que digam de onde é. O que é que essa situação significou para mim. Se alguém não quiser participar, pode ficar apenas a ouvir. Concordam? Demorou algum tempo até que o maço de fotos voltasse a Matilde. Algumas pessoas, como Sofia, Manuel, Anabela, Isabel, escolheram muito rapidamente. Já Luciana retivera durante algum tempo um maço de fotos. Era como se estivesse a construir uma história. Ou a reviver, pensou Roberto, de 5 a 5, dando ainda conta que os seus amigos, só Clara, Maria Luísa e Camélia, tinham demorado mais tempo. Tinham sido um pouco mais meticulosas. Inês, pelo contrário, foi muito rápida. Talvez demasiado rápida. Olhou insistentemente para Pedro enquanto escolhia a foto. Roberto sentiu-lhe medo. Maria Zamora tinha conseguido desdramatizar a tensão que se sentia em Pedro, que transpirava como um porco, e de Inês, que começava a estar em pânico. Ela meteu as fotos na sua pequena mala e acendeu um cigarro, esperando pelos testemunhos dos participantes. Não vamos dar conta de todos. São 20 pessoas vezes 20 fotos. Gastaríamos o resto do capítulo apenas nisso e não chegaria. Além disso, não gostamos de fazer capítulos excessivamente longos. A primeira pessoa a falar foi Camélia. Começou por mostrar a fotografia a todo mundo. Escolhi esta fotografia por causa do olhar da criança. Ela está num plano um pouco mais recuado do que a mãe, por sua vez também está mais recuada do que o homem. A criança pode assim ver o pai e a mãe, que não a veem em ela, porque estão concentrados em olhar para o fotógrafo. Quem tira a fotografia provavelmente é o irmão. Matilde olha para a mãe e parece assustada. A mãe continua com o seu olhar amedrontado. Acho que nesta foto ainda é mais claro do que na anterior. Parece estar sempre vigilante, expectante, protetora. Onde está a ameaça? No marido? Pedro não precisava ter reagido, mas era óbvio que o seu mal-estar, o seu incómodo, o iria fazer cometer muitos erros, a expor-se. Ouçam, tudo isto pode ser apenas fruto da nossa imaginação. Vá lá. Temos de estar a criar um clima de suspeição sem sentido em relação ao pai. Só porque achamos que o culpado é sempre o homem. Era inenarrável o olhar de Inês quando Pedro interveio. Eduardo e Roberto entreolharam-se. Aquilo parecia um pico dramático excessivo. O ambiente estava gelado. Roberto, Eduardo, a Maia, Camélia, a própria Maria Zamora tinham desenvolvido uma forte intuição sobre o que se estava a passar. Clara e Maria Luísa estavam intrigadas com o comportamento de Pedro e, mais ainda, com a forma alterada e afetada como Inês estava naquele jantar. Desaparecera completamente aquela mulher divertida, arisca, amiga de um bom gin. Em seu lugar, apresentava-se um ser titubeante, medroso, tenso. Luísa escolheu uma foto muito pequena, tipo passe. Matilde deveria ter uns 19 anos. Sobre as fotos, há que explicar uma coisa. Maria Zamora tivera total liberdade para as cumprir. Para aquelas fotos com que pretendeu retratar a Matilde em criança, tivera de pedir a amigos que deixassem os seus filhos fazer de figurantes. Encenar algumas cenas. Usar maquilhagens, roupas e adereços antigos.
Nas outras, ela própria servira de modelo. Para o efeito da sessão de teatro imersivo, era importante criar a ilusão de que Maria Zamora e Matilde eram uma e a mesma pessoa. Encontrei nesta foto uma rebeldia e uma revolta que me interessam muito. O cabelo cortado a rapazinho, o ar duro, agressivo, quase masculinizado. As calças com um corte austero. Uma camisa em que os botões apertam do lado direito para o lado esquerdo. É uma ruptura com a tradicional doçura feminina, o seu papel de mulher. Depois o cigarro. O cigarro não é um cigarro normal. É feito com papel de mortalha, torto, muito imperfeito. Dá a ideia que também se quer transmitir algo. Lembrei-me de uma coisa que se passou comigo. O meu pai queria ter um rapaz e tanto cismou que quando eu nasci me chamou António. Em casa, até aos 8 anos, nunca fui Luísa. Sempre vesti roupas de rapazes. Cortava o cabelo muito curto. Eu era o seu rapazinho. Até que um dia a minha mãe se revoltou. Talvez estejamos a deixar-nos influenciar por um psicodrama emocional em que tudo se configura conforme as nossas próprias intuições e percepções da realidade. Nós viemos a este jantar para descobrir quem é Purpurina. Matilde, Pedro. Assim seja. É natural por isso que todos os elementos convirjam para contar essa história. Estou a querer fazer de advogado do diabo. Aqui foi uma falda que não se conteve. Expressão mais apropriada, Pedro. O que queres dizer com isso? A falda não respondeu. Estava contente, orgulhosa de si, como se tivesse conseguido que o lobo saísse do seu perfil, pensou. Luciana mostrou a sua foto ao grupo. Era uma fotografia de uma mulher à janela, tem carrapito, saia 3 dedos abaixo do joelho. A mulher estava escondida atrás do cortinado e com a mão ajeitava para conseguir espreitar através dele para a rua. É uma casa humilde, os poucos móveis existentes são de grosseiro e percebe-se também que a sala comunica com a cozinha. A luz está apagada. A escuridão da casa é interrompida apenas pelo rasgo luminoso que vem do candeeiro da rua. Podia ser eu. Não sei falar, não tenho estudos. Só vim aqui porque a doutora Sofia me pediu para vir. A única coisa que sei é que podia ser eu. Fui muitas vezes. Naquela altura ainda não sabia que o meu marido era um monstro. Quer dizer, eu sabia, qualquer um que passa aquilo que eu passei sabe. O que não sabia é que quando eu contasse o que vivi naquela casa ia ter pessoas ao meu lado. A doutora Sofia, o doutor Emanuel, ajudaram-me muito, são anjos, só lhes faltam as asas. Eu ficava fechada em casa sem ter por onde sair. Ai, se eu saísse era pior. Por onde é que andaste, sua Galdéria? E se fosse preciso, chegava-me a roupa ao pelo. Eu tinha a mão pesada. Eu podia vir à janela das traseiras, estender a roupa e trocar 2 ou 3 palavras com as vizinhas. E era tudo. Era ele quem me trazia às mercearias, eu não tinha dinheiro comigo. Vivi 15 anos assim, no inferno, numa prisão. Podia sair ao domingo para ir à missa, ou para ir à confissão. Eu ia à confissão e os meus pecados eram todos os dele. Eu é que era a culpada dele não se interessar por mim, de me bater, de não me deixar sair. Não sei como é que é com a gente rica, mas nós no campo, se formos pobres, não temos grande safa. A confissão não me servia de nada, só para sair de casa. Ainda vinha de lá mais angustiada. O senhor padre recomendava-me sempre paciência e resignação. Muitas Aves Marias e Pais Nossos. Os padres usam saias, mas são homens na mesma. A minha história era igual a tantas mulheres no meu bar e em dias de futebol era pior. Se o Benfica perdia, tudo lhe sabia mal, o sal, os temperos. Tantas vezes apanhei com um prato em cima e um prato ainda era o melhor. Quando ouvi o cinto a estalar, anda cá que já vais ver o que é bom, só me apetecia morrer. E se ganhasse, ainda era pior. Saltava para cima de mim como se fosse um touro a fazer cobrição. Era um animal, um verdadeiro porco. Nunca lhe dei um filho. Ao longo de 15 anos tive vários desmanchos, sempre naturais. Aí Deus ajudou-me. Deus e a Domitília do segundo esquerdo. Com as suas receitas consegui sempre. Deitámos mão a tudo. Canela, chá de salsa, sementes de sésamo, gengibre, arruda, rábano, abacaxi, papaya, limão, açafrão, noz moscada. Até alecrim.
Nessa altura, Inês, que tinha estado muito ansiosa desde o início da exposição de Luciana, levantou-se abruptamente e saiu da mesa. Mafalda seguiu-a. Pedro explicou o comportamento dela. A Inês anda há 10 anos a tentar engravidar. Parecia natural a explicação de Pedro. Todos no grupo sabiam que Inês tentava há muito engravidar. Uma vez, Pedro e Inês tinham até tentado um tratamento numa clínica de fertilidade. Luciana recuperou a fala. Escolhi esta foto porque podia ser eu. Eu fazia o mesmo. Colocava-me às escuras dentro de casa, sentada ou em pé à janela, escondida atrás do cortinado para ver como ele chegava. Ainda ele ia pela rua, pela forma como andava ou trocava os pés, já eu sabia o que iria acontecer. Era em sofrimento que eu esperava por ele. Ouvia-o a subir as escadas, abrir a porta da rua e gritar por mim. Durou 15 anos. Um dia trocaram de padre. Veio um rapaz novo fazer a confissão. O padre Martins estava doente. O padre novo ouviu as minhas histórias e não me mandou rezar Aves Marias e Pais Nossos. E foi falar com a doutora Sofia. Acho que cometeu um pecado para com a igreja. A mim, salvou-me a vida. A Maia revelou a Roberto tudo o que Inês lhe contara. Este estava incrédulo. Ouviu até ao fim, não interrompeu um segundo sequer. Quer dizer, se descontarmos os trejeitos faciais com que Roberto ia pontuando as revelações. Acho que tenho de falar com a Maria Zamora e com o Eduardo. Eles têm de saber o que se está a passar. Roberto repetiu toda a história que ouvira de Amaia. Eduardo ficou tão atordoado. Ele, De Roberto. ele é voluntário na APAV. Decidiram que iam continuar com o jantar. Não havia outra maneira. Tinham de o fazer assim. Inês precisava de suporte. Quando voltavam para a sobremesa, todos se confrontaram com uma descomunal tensão no ar. Por esta altura, uma parte dos participantes, Roberto, Maia, Mafalda, Eduardo, Maria Zamora, para além de Inês e Pedro, claro, estavam a par de que algo muito grave se estava a passar. Luciana também desconfiava de qualquer coisa, pensou Roberto, quando a viu levantar-se e ter com a Inês, convidando-a. Querida, venha para o pé de mim. E agarrando-a pela mão, nem a deixou hesitar, conduzindo-a para o lado oposto da mesa. Quando Inês se sentou, a Luciana pegou-lhe na mão e disse, como se cravasse um punhal. Sinto que temos tanto em comum. Pedro estava um dodal, empapado em suor. O seu guardanapo estava quase encharcado. Era indisfarçável o seu mal-estar. Aconteceu então uma coisa surpreendente. Pedro escolheu uma foto para não ficar à mercê de mais nenhum acontecimento imprevisto e, tendo em conta que já tinham tomado as sobremesas e os cafés, começavam a ser servidos, resolveu tomar a iniciativa. Ou seja, se ele se delongasse na sua exposição, poderia ser a última pessoa a falar. Era uma jogada com algum risco, mas Pedro era um jogador exímio e em ação conseguia controlar a ansiedade, conseguia controlar o suor, voltava de novo à autoconfiança. É bom não esquecer que Pedro era advogado, estava habituado a este jogo retórico, sentia-se à vontade. Eu escolho esta fotografia, pode ser? Era uma foto muito recente de Matilde, com o seu pai e a mãe. O pai tinha um ar algo frágil. Era agora um ser em tudo diferente, quase meio, quase ternurento. Via-se que Matilde estava a tratar dele. A mãe também estava com um ar muito confiante, quase feliz por aquele quadro de afeto e amor. Quando Inês viu a fotografia, teve vontade de chorar. Mais uma vez Pedro ia levar a cabo. Era uma cruz, a sua. Não sabia como tudo começara, parecia nunca mais ter fim. Roberto, Maria Zamora, Eduardo, a própria Amaia, estavam desnorteados perante aquele truque de Pedro. Falou, pausadamente. Eu escolhi esta foto porque me parece que há ali
Parece. De uma forma muito teatral, como se estivesse a fazer as suas alegações finais. Pedro ia tentando ganhar a simpatia de todos. É quase como se tivesse havido uma pacificação. Este homem, que é um homem vulnerabilizado, frágil, está na mão destas duas mulheres. Elas podem fazer o que querem dele, mas diria que elas o amam. Não sabemos o que aconteceu entre eles. A única coisa de palpável que temos é isto. Uma cena de grande entreajuda e afeto. Podemos imaginar muita coisa, claro. A nossa imaginação é muito fértil. Como sabem, trabalhei com a APAV e vi muitas vezes o depoimento delirante. As coisas estavam a correr bem. Lia Badenburg aproveitou a deixa sobre a sociedade portuguesa. É verdade, a sociedade portuguesa ainda é muito machista. É bom ver que os homens já reconhecem isso. Pedro sorriu. Daqui a pouco tempo o jantar acabaria, iriam pagar e voltariam para casa. Para o sétimo andar, o último, o primeiro, apontar do céu. Completamente relaxado, olhou na falda, pousou demoradamente o olhar, como se dissesse, mais uma vez tinha vencido, antes não o tivesse feito. Talvez tenha sido essa a mola, o detonador. Inês levantou-se, munida de uma coragem desesperada, e começou a bater palmas. Estava muito alcoolizado. Inês, por favor. Inês, por favor, senta, está bem? Deixe muito, mas para casa, ok? Para casa. Não, eu tenho a imaginação muito fértil, não consigo ir para casa. Para a mesma casa do que tu. E sabes porquê, Pedro? Pela mesma razão que não temos filhos. Fica muito bem essa história de que eu não consigo ter filhos, não fica? Inês! Inês do caralho! Sempre que me fodias tinha nojo e medo de ti. Ia lavar-me com sabão azul e branco. Usei sempre a pílula do dia seguinte. Sempre. Tu eras um tanso, tu não percebias nada. Estás a descompensar! Oh, estou a descompensar. Lembras-te quando andámos na clínica de fertilidade e eu fiquei grávida? Lembras-te? Querias um filho. Querias provar que eras muito macho. E lembras-te como eu perdi o bebê? Não, não foi natural, fiz um aborto. Foi a Mafalda que me levou ali à Praça da Alegria. Já não é preciso ir a Badajoz. À entrada do outro lado da rua tem um retrato da Madre Teresa de Calcutá. Em 3 horas tirei o monstro que colocaste dentro de mim. Não me custou nada. Só pensava nos 10.000 euros que gastaste na clínica. Para nada, Pedro, para nada. Eu nunca iria ter um filho teu. Pergunta à Luciana porquê, ela explica-te. Não havia nem um minuto em que eu pensasse noutra coisa senão ver-me livre de ti. És um cobarde, um homem que bate numa mulher é um cobarde. Vai lá para os teus touros, para os teus forcados, és um frouxo. Era por isso que eu não queria vir a este jantar. Obrigaste-me. És tão estúpido, Pedro. Pensavas que te escapavas, era? Que trazias a tua vítima e que ainda por cima saías em ombros? Era isso? Vais ter de tratar. És um gajo doente. Vais ter de ir embora com o rabinho entre as pernas. Inês, deixa os teus delírios. Podemos consertar tudo. Olha à tua volta. Não estás só com os teus amigos. Há aqui muita gente. Os meus delírios, Pedro. Começa a abrir a camiseta, lentamente. O corpo de Inês está todo marcado, cheio de equimoses e nódoas negras. Umas mais recentes que outras. Nesta altura, Sofia levanta-se, pega no telemóvel e sai da sala. Ela continua a abrir a camisa. O meu corpo é um mapa da tua brutalidade. És um cobarde, és um doente, tenho pena de ti. Durante estes últimos 5 anos tive tempo para experimentar todos os sentimentos possíveis e imaginários. Vivi a tua chantagem, todas as tuas chantagens. Clara, tinhas razão, eu mudei muito. Tenho saudades das nossas vidas. Continua a tirar a camisa. O que se vê é impressionante. És uma besta, Pedro. Devias ser encarcerado, proibido de te aproximares de outras pessoas. Isto é sobre a purpurina, não é? Sobre a Matilde? Então vou-vos cantar uma coisa terrível. Eu comecei a achar que merecia isto. Mafalda, sempre me protegeste. Fui eu que te pedi para não fazeres nada.
Eu menti-te, disse que o amava, que ele reconhecia o que me tinha feito, que se estava a curar, que o trabalho que estava a fazer na APAV o estava a ajudar a perceber tudo, que deixara de me bater. É mentira! Acho que a tua violência contra mim cresceu com o tempo. É uma espiral. Sinto que estás incrédulo. Tu próprio não acreditas na besta em que te tornaste. Para além de me bateres com mais força, tu minas-me psicologicamente. Tu não tens culpa, claro. Fui eu que construí um muro de silêncio à minha volta, sei disso. Ando sempre com uma frase da ferida calo comigo. Amuralhar o próprio sofrimento é arriscar que ele te devore desde o interior. Evito as pessoas, Roberto, sim, é verdade. A tua purpurina fez-me sofrer muito. Não digas nada. Também me trouxe aqui hoje. Sinto uma força a crescer dentro de mim. Pela primeira vez, não sou uma bêbada que destrói a sua vida. Queres que continue, Pedro? Queres que me dispa ainda mais? Pedro deixara de existir. Como um balão que se esvazia. Sentara-se. Olhava a Inês, um misto de raiva e dor. As últimas palavras de Inês já não lhe provocaram nenhuma reação. Sofia entrou na sala. Vinha acompanhada de 2 agentes da polícia, um homem e uma mulher. Aproximou-se de Inês, segurou-lhe a mão. Apresente queixa, Inês. Nós estamos consigo, somos testemunhas, mas precisa dar esse passo. Mafalda veio ter com a irmã. Saíram as 4. Sofia, Inês, Mafalda e a mulher polícia. Um empregado arranjou-lhes uma divisão resguardada. O outro polícia aproximou-se de Pedro. Eu sou advogado, não precisa me dizer nada, eu vou consigo. Aproveita o bem, mas já não posso levar o carro para casa. Levantou-se, tirou o dinheiro para pagar o jantar, o seu, o Inês e o Mafalda, deixou-o em cima da mesa, nem saiu ao trabalho de olhar para ninguém e saiu na companhia do polícia. Entretanto, todos os outros pareciam estar com os pés pregados no chão. Eduardo assumiu as suas funções de mestre de cerimónias. O jantar terminou. Agradeço a todos que se juntaram em torno de Purpurina, aliás, Matilde, para esta experiência teatral. Uma grande salva de palmas para a atriz Maria Zamora. Maria Zamora levantou-se, agradeceu e saiu dirigindo-se ao seu camarim improvisado. O jantar terminado. Obrigado pela paciência. Eu creio que já ficou apresentado uma parte de dentro do ambiente do livro. O livro não é um livro sobre a violência doméstica, embora ela passe por lá. Não sei, João Paulo, se queres dizer alguma coisa ou obrigar-me a dizer alguma coisa. Bom, eu acho que não. Nós temos conversado um pouco sobre esta lógica das apresentações e em grande parte das apresentações a gente diz demais. Estamos a falar para quem ainda não leu o livro e de repente já estamos a contar o que se passa, o que deixa de se passar, o processo todo do autor e, em boa verdade, essa conversa, o ideal é tê-la depois de se ler o livro. A gente ainda há de inventar uma apresentação ao contrário. Falar de 10 anos do livro, 5 anos do livro, e eu acho que este excerto é suficientemente revelador, acho eu, para vos deixar com a curiosidade de ir mergulhar no assunto. E eu disse uma coisa importante que é a mesma coisa, por exemplo, quando fazemos uma apresentação e dizemos o tema do livro é de algum modo também já redutor quando estamos a falar de bons romances e de boa literatura, é sempre redutor, porque o livro não tem que ser exatamente sobre aquilo, é uma experiência determinada de leitura que a gente quer que vocês tenham, que os leitores tenham. E, inclusivamente, neste caso concreto, há ainda uma pescadela de olho ao leitor, que me parece muito interessante. E, obviamente, estou à vontade que não fui eu que o escrevi, e por isso eu acho que temos que pedir desculpa porque o assunto é duro, mas é a vida.
É para toda a vida. Obrigado. Se alguém quiser dizer alguma coisa... Tenho uma pergunta. Em relação ao livro, avizinha-se um filme acerca do mesmo, uma vez que é uma realidade que Não percebi, desculpe. se vem um filme depois do... Tem. Eu penso que já soube essa informação. Sim, o Steven Spielberg telefonou-me ontem e está perfeitamente interessado. Mas eu estou preso ainda por termos contratuais ou... Não sei como é que eu vou deslindar essa bota. Eu acho que o Spielberg não é o realizador exato. Mas temos este problema, está a ver? Muita fantasia e tal. Muita realidade. É um livro que vai dar muito. Eu acho que há aqui há um mecanismo, este mecanismo de dupla face é uma coisa que me interessa muito. Eu também sou da área do teatro e interessou-me muito esta forma como um tipo vai para uma esplanada à procura de um personagem, vê uma pessoa imaginária e depois essa pessoa imaginária vai afetar as vidas reais. E aí sim se descobre o que é que está à nossa volta. E uma pergunta, sendo do teatro e tendo este texto muito teatral, por que não a opção, porque a opção por um romance e não por um texto dramatúrgico? Uma peça de teatro? Eu escrevo para teatro. Sim, mas eu percebo, mas a pergunta é... E achei que... Sim. O que é que este texto tem mais? Vou responder assim. Eu escrevo sempre com um ponto. Ou seja, eu sou uma pessoa que organizo muito as coisas que escrevo, ando ali, gosto muito de espalhar cartõezinhos pelo espaço, mas escrevo sempre a partir de um ponto. E este foi verdadeiro. Eu trabalhava no Teatro da Trindade, tinha ido à esplanada e senti um apelo para escrever. E escrevi um conto. Escrevi-o talvez em 2010. Eu só para isso há pouco tempo estava à procura no cadáver dos meus e-mails e descobri isso. Depois aquilo ficou a borbulhar. E nunca encaminhou para dizer assim, olha, faz uma peça de teatro. Os textos geralmente dizem como é que querem ser conhecidos. E este eu nunca pensei até a fazer. Eu acho que este texto era um móvel feito para ser um escritor que não escreve. Mas acabei por encalhar. Já agora eu quero dizer uma coisa. Quando eu mandei o texto para o João Paulo, ele depois, passado um tempo, diz-me que marca uma reunião e eu chego à sala, ele tem uma mesa e tinha lá os óculos dele, eu tirei uma fotografia. Tenho uma prova testemunhal disto, porque é sempre conveniente. Tinha uma folha em branco virada, eu não sabia que tinha uma folha em branco, tinha os óculos. Eu sentei-me, esperei que ele chegasse, ele chegou, disse, senta-se e disse, epá, eu quero fazer isto. E vira a folha disto. E agora podemos conversar sobre o que é que podes mudar nisto. E fez-me um trabalho de dramaturgia sobre aquele texto, que foi para mim muito importante. Eu não estava habituado nisto, quem conhece a matéria teatral sabe que nós trabalhamos muitas vezes com os atores, com os encenadores, mas esta coisa com o editor não é uma experiência que nós tenhamos por hábito, porque os textos não têm essa autonomia de serem lidos, pelo menos em Portugal. E por isso eu não tinha nunca esta experiência de um editor que olhasse para aquilo e dissesse assim, quero fazer isso. E eu, não, mas espera aí, agora faz isto, faz aquilo. Por exemplo, a personagem da Inês ganhou uma grande força porque ele próprio disse, ela só vem ali ao jantar e depois desaparece sem mais nada. Uma coisa que eu fiquei espantadíssimo, que é, este livro teve muito tempo a ser cozinhado, porque eu também, como disse cá, sou do teatro, gostei de enviei-o a um grupo de 20 pessoas a quem chamei a comunidade purpurina, que me disseram, e uma delas disse-me, isto é muito teórico, isto não tem nada a ver com teórico. A primeira coisa que ele disse era assim, e se nós fizéssemos um desdobrado, uma separata disto? Ou seja, eu percebi que tinha dito. Estamos a fazer aquilo que não tínhamos combinado que não fazíamos. Mas a verdade é que há momentos verdadeiramente dramatúrgicos no
romance. Sim, sente-se claro. isso, por isso é que pergunto. Mas é um pouco mais do que isso, é uma coisa bastante mais fragmentária, há um trabalho de reflexão sobre a linguagem, sobre a construção dos personagens, que poderia, claro, ser feito num texto dramatúrgico, mas aqui neste contexto é uma coisa mais fragmentária, e é a grande vantagem do romance. É que se pode ter uma passagem que é cinematográfica e logo a seguir uma outra que é um ensaio sobre a própria escrita e, portanto, é claramente um texto com um outro tom. É mesmo outra coisa. Nem vale a pena dizer se seria melhor de uma maneira ou de outra. Mas poderia ser um filme, não é? Poderia ser um filme, não achas? Desde que pudesse ter um suplemento, desde que pudesse ter um suplementozinho. Posso? Eu adoro ler e adoro teatro. Acho que ter a oportunidade de ler um livro, mas ter a oportunidade de assistir ao teatro assim gratuitamente e em peças curtas, não é? Até porque sou mãe, então raramente vou ao teatro, nós somos 4 miúdos e não existe sempre essa disponibilidade porque as peças de teatro são ali. Então, ter assim estes boosts, tipo shots, não é? 10 minutos de teatro, que bom! E eu faço isto muito na leitura. Eu peguei agora num livro e pronto, acompanhei, sei que se cortaram uns parágrafos. Oi! Exato. Tenho que ler assim rápido e pronto, foi precisar de ler quem era o autor e a comunidade que ainda vem aqui no final. E enquanto estava aqui à espera de uma oportunidade de ler isto, que para mim é uma preciosidade. Pronto, eu não li o livro e acredito que seja espetacular e vou comprá-lo principalmente por causa disto, né? Porque ativou, eu quero ler aquilo que estive a ver. Mas eu compraria ao livro só por isto, que já li, que é absolutamente brutal, que é exatamente aquilo que eu sinto nos livros que leio. Eu sou uma compradora compulsiva de livros, mais do que uma leitura compulsiva desde que fui mãe. E o que eu acho fantástico, o que está aqui, eu senti isso muitas vezes, eu já vi também explicado que é, este livro agora eu vou lê-lo e felizmente não sou vítima de violência doméstica e por isso sei que vou ler numa perspectiva de uma determinada forma, mas como um livro com muitas mulheres que o são, sei que se o ler noutra perspectiva, este livro é completamente diferente e é uma coisa que vocês explicam aqui muito bem, não é? Que explicar aqui muito bem, que se aconteceu algum crime, se aconteceu alguma coisa, foi obra da nossa cabeça. E de facto, quando nós lemos um livro e ele tem essa capacidade de nos colocar em diferentes peças de teatro ao mesmo tempo, eu acho que, pronto, mas também não digo mas acho que o livro é brilhante por isso, eu consigo imaginar isto como uma peça de teatro, como todos nós conseguimos, né? E acrescentar aqui muitas falas e muitas entradas e saídas, por isso, muito obrigada, porque é um tema pesado, mas eu não encontro aqui esse peso, eu encontrei aqui frases filosóficas. Eu, antes de saber que era um livro sobre violência doméstica, eu disse, vou sublinhar tantas coisas, depois quando aqui disseram assim, é um livro de violência doméstica, olha, não vou comprar. não tenho interesse em trazer drama para a minha vida, não. E depois, o dia pensei, não, vamos comprar outra vez. E obrigada. Há uma curiosidade real nessas coisas todas. Não era, de facto, um livro sobre violência doméstica, era muito mais até sobre estes mecanismos de engodo, mas acabou por depois encontrar aqui assim, uma confluência com a Maria Zamora, com quem eu trabalhei. Ela fez uma peça minha chamada Violência, com o Carlos Santos. E foi nesse momento que ela sofreu o processo que sofreu. E, portanto, já agora tinha que lhe dizer, isto tem uma dedicatória íntima, profunda à Maria Zamora. É muito interessante que, apesar de ter esse cunho muito teatral, muito dramatúrgico, eu, para mim, tudo aquilo que ouvi não é sobre a violência doméstica, é sobre os silêncios, é sobre a mentira, é sobre a essência humana, é sobre as coisas que nós não queremos dizer, porque elas não podem vir ao consciente, elas estão muito profundas e são perturbadoras ao nível do inconsciente. Portanto, é um livro que perpassa na voz das personagens e vão abrindo lentamente, não é? Aquilo que são as suas emoções, aquilo que lhes vai na alma, o pouco que elas conseguem verbalizar e que trazem à palavra, não é? Eu, com boa verdade, eu acho que até podia deixar aqui o conjugal,
e deixar só a violência. Exatamente. Que é a violência subtil, exatamente. no conjunto de aspectos, e obviamente é um tema que nos é caro como objeto das pessoas. Aliás, deixem-me ler a última frase do romance. A violência está no meio de nós. Ide em paz, que o Senhor nos acompanhe. Exatamente. Está sempre dito. E gratidão a estes valentes. Foi um belíssimo espetáculo. E obrigado pela vossa participação, que fez isto de facto diferente. E obrigada a esta senhora que ela me convenceu como tal. Nós temos algumas pessoas espalhadas aí pela plateia. Eu tinha pensado em convidar o Marcelo Rebelo de Sousa, porque ele também fala dos livros que ainda não leu, mas esta senhora escolheu. Ele vai estar disponível para os autógrafos. Eu pensei assim como é que compreendeu, já sei, eu acho que